Olá, estudantes de terceira série. Neste vídeo nós vamos falar sobre impressionismo, parte número 1. Durante a bela época 1871-1914, a Europa está vivendo os primeiros passos da Revolução Industrial, 1760-1840. As novas tecnologias transformam a sociedade. Então nós estamos num momento de paz. Nesse momento de paz a Europa está tranquila, já tinha passado a Guerra Franco-Prussiana e está vindo o quê? Está vindo a tecnologia, está dando grandes transformações. E a tecnologia vai trazer uma cara nova com relação à arte. Nós vemos que surge a fotografia em 1826, o negativo em 1835 e a fotografia colorida em 1861. Agora a pintura tem uma concorrente. Então o que acontece? Essa concorrente ela vai exatamente tirar um primado de 6.000 anos de história, que todo o registro visual que acontecia dentro da história era feito através da pintura ou da escultura. Agora, com essa concorrência, os pintores têm que ter um meio de sobreviver. O que eles vão fazer? Eles vão pensar o seguinte: é mais barato contratar um fotógrafo para fazer um retrato do que me contratar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a luz. Eu vou fazer aquilo que a fotografia não faz. Então eu vou fazer uma pintura com muita luminosidade, eu vou começar a pintar para fora dos estúdios e vou trazer esse diferencial da sensibilidade humana. E eles começaram a fazer isso. Então nós vemos que em 1874, a expulsão dos pintores independentes, a obra de Claude Monet é ridicularizada. Louis Leroy ele fala, é uma obra inacabada somente para impressionar. Na figura deles, impressão do Nascer do Sol em 1872, na impressão deles, na forma deles verem os juízes e esse crítico de arte, ele via isso como um simples esboço, porque estava todo manchado. Mas na verdade, Claude Monet, o que ele fez? Ele foi pintar fora, e quando se pinta fora, sabe que a luz ela muda muito rapidamente, então você não pode perder tempo. Então o que ele fez? Ele viu a água ali, ele pintou rapidamente a luz, estava pronta a luz. Ele pôs um detalhe ou outro, mas não sentiu necessidade de fazer mais coisa. Por quê? Qual que era a chave da expressão dele? A luz. Então isso ele colocou como objeto final. Lembrando que ele tem uma influência muito grande do William Turner, romântico. Então com isso ele trouxe algo a mais que o William Turner. Ele foi à frente do que o William Turner tinha parado. Então ele trouxe essa linhagem nova dentro da pintura. Então agora esses pintores são conhecidos como impressionistas. 1863, 1926. Lembrando que em 1863 foi a pintura de Eduardo Manet, Almoço da Relva, que impactou o pessoal porque apareceu uma mulher nua perto de dois homens. Isso foi uma coisa assim que as pessoas ficaram chocadas, então foi colocado isso como início do impressionismo, apesar dele não se considerar impressionista, mas ele foi colocado dentro do rol do impressionismo. Em 1926, exatamente a morte do Claude Monet. Então, nesse momento, nós temos a lacuna do impressionismo. E ele tem as características específicas. Pinturas rápidas, poucas pinceladas. Então, no lugar de fazer X pinceladas, eu vou fazer mínimo de pinceladas para representar o objeto. Luz, sombra, acabou. Nós temos aí fazendo os contrastes luminosos, ou seja, luz e sombra, acabou. Uma coisa simplificada. Mas o que acontece? Vai ter uma ilusão de ótica. Quando você tem essa ilusão de ótica que fez a luz e sombra, você anda um pouquinho para trás, o que vai acontecer? O teu cérebro vai sugestionar que existe uma linha, o teu cérebro vai falar que aquele pontinho se tornou um olho, o teu cérebro vai falar que aquele risquinho se tornou uma boca, ou seja, você vai começar a ver nitidez onde não existe. Incrível que pareça, acontece. E essa foi a grande sacada do impressionismo. Então nós vemos que agora eles têm uma pintura que não tem preto, porque é uma pintura extremamente leve, lembrando para quem pinta que quando se usa o preto você mata a pintura, quer dizer, ela fica pesada demais, ela fica uma coisa horrível, então vai utilizar as tonalidades básicas da pintura a óleo. Então se quer fazer uma tonalidade suave de sombra, você usa roxo, uma tonalidade forte você vai usar azul. Isso eles vão utilizar aqui, então vai dar esse caráter de leveza, isso vai ver nesse momento aqui. E nós temos também muito do cotidiano, então a gente vai ver a valorização da natureza e a valorização do cotidiano, então dando um contraste de cidade grande e natureza, e nós vemos aqui do Renoir, por exemplo, se vocês chegarem bem perto dela, vocês vão ver essa pessoa aqui no final, chega bem perto dela, você vai ver que são duas manchinhas, mais duas manchinhas no nariz, uma manchinha na boca e uma manchinha no cabelo. Se chegar longe da pintura, você vai ver tudo detalhado. Parece que dá para ver os cachos do cabelo da pessoa, dá para ver o brilho no olho, dá para ver o batom da boca, mas na verdade são manchas. Mas a ilusão de ótica, o nosso olhar, vê isso. Essa é a grande sacada que eu já falei. E nós temos como os principais representantes desse período foram o quê? Claude Monet, que deu início, Pierre Renoir, que é aquele que a gente viu anteriormente, Edgar Degas, essa pintura do lado, que ele não se considerava impressionista, mas foi colocado dentro do impressionismo. Nós temos Eduardo Manet, que a gente também não viu uma pintura dele, mas ele não se considerava, mas ele acabou fazendo parte do movimento como um colaborador. Ele era, na verdade, um realista. Nós vimos Alfred Schiller, muito impressionista. Nós vemos Jacob Camille Pissarro, foi o grande relações públicas, o cara que mais divulgou o impressionismo, de certa forma. E nós vemos a Berthe Morisot, que é uma mulher que está presente nesse movimento impressionista e ela marcou época pintando bastante.
Nesse vídeo, nós falamos sobre impressionismo, parte número 1. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.